Eu preciso confessar que sou viciado. E infelizmente, você também é. Quando eu era jovem e ouvia alguém falar que era viciado, eu imaginava alguém largado, sujo, sentado na rua e pedindo ajuda. É por isso que eu demorei anos para perceber que eu era viciado em algumas coisas. Se essa é a sua percepção a respeito do vício, você pode pensar que esse vídeo não é para você. Mas a definição de vício é uma tendência específica para algo que agride a moral ou é nocivo, ou qualquer ato ou conduta que seja motivado por essa tendência. Fazer compras, navegar na internet, comer fast food, trabalhar, usar o celular, tomar café, jogos de azar. Não é exclusivo para quem bebe ou para quem fuma. É claro que esses comportamentos são aceitáveis quando praticados com moderação. Alguém que ficou bêbado não necessariamente é um viciado. Pode ser apenas um dia ruim. Na prática, o vício é o consumo excessivo, contínuo e compulsivo. Quando continuamos fazendo, mesmo após experimentarmos as consequências. Eu acredito que a maioria de nós é viciada em alguma coisa, mesmo que não saiba ou não queira admitir. No mínimo, todos nós temos certos comportamentos que gostaríamos de abandonar ou reduzir. Mas o problema é que nós não admitimos para nós mesmos que somos viciados. Nos enganamos achando que podemos parar a qualquer momento ou simplesmente não queremos parar. Portanto, uma boa pergunta a se fazer é: você consegue interromper completamente esse comportamento por algumas semanas? Você consegue ficar sem telefone, açúcar, café ou computador por esse período de tempo? Sendo 100% honesto, a resposta da maioria seria não. E a maneira mais fácil de assumir o controle do seu comportamento é entender por que você está fazendo isso. Todos nós temos desejos. E o nosso vício, embora possa ser problemático, geralmente é apenas uma solução que encontramos para satisfazer os nossos desejos. Se os nossos vícios não nos beneficiassem de alguma forma, não repetiríamos. Em outras palavras, somos viciados em uma determinada atividade porque ela cumpre um determinado propósito. Para algumas pessoas, é uma busca de prazer. Obviamente, todos nós queremos nos sentir bem. Talvez você goste de novidades, por isso passa horas navegando nas redes sociais. Ou talvez você queira se divertir, então você se distrai com apostas esportivas ou jogando videogame. Porém, o nosso comportamento não é motivado apenas pelos nossos desejos, mas também pelos problemas e dificuldades. Portanto, outra razão por trás dos nossos comportamentos é aliviar a tensão do dia a dia. E acredito que este seja o maior ofensor para a maioria de nós. É óbvio que ninguém gosta de se sentir tenso ou sobrecarregado, e nessas horas, geralmente recorremos aos alimentos processados ou cigarros para substituir os sentimentos ruins por boas sensações. Alguns compram ou jogam para relaxar diante do tédio ou da solidão. Outros se sentem vazios e passam o dia assistindo Netflix para se distraírem. Eu poderia citar inúmeras coisas para exemplificar a nossa busca por prazer ou para aliviar a tensão. Mas acho que você já percebeu que tendemos a nos apegarmos em comportamentos ou substâncias altamente dopaminérgicas como solução. E quando você se entrega a essas atividades, seu cérebro libera muita dopamina. E como você já deve saber, a dopamina é um neurotransmissor que está ligado à motivação, desejo e impulso. Sempre que é liberada, seu humor tende a melhorar e você se sente bem. Mas quanto mais dopamina uma atividade libera, e quanto mais rápido ela é liberada, mais viciante é. Se entregar a atividades altamente dopaminérgicas melhora seu humor a curto prazo, mas provavelmente vai piorar a sua vida no longo prazo. Em seu livro Nação Dopamina, a especialista em vício e professora da Universidade de Stanford, Anna Lembeck, explica como a dor e o prazer são processados na mesma região do cérebro. Mas mais importante ainda, que funcionam como um equilíbrio. Antes de conhecer e ler este livro, isso era desconhecido para mim. Mas hoje eu tenho certeza de que esse detalhe é crucial para entendermos como agimos no dia a dia.
Imagine que seu cérebro contém uma balança perfeitamente equilibrada. No entanto, quando você se entrega a uma atividade prazerosa e rica em dopamina, o equilíbrio muda. Quanto mais a atividade é prazerosa e excitante, mais rápido a balança se desequilibra e mais prazer você sente. Mas seu cérebro quer permanecer nivelado, e essa é a grande questão. Toda vez que você se inclina para o prazer, um mecanismo autorregulador que não está sob o seu controle entra em ação para trazer a balança para a posição nivelada. Mas o problema é que esse mecanismo não se limita ao equilíbrio. Em vez disso, o mecanismo compensa excessivamente e inclina a balança com a mesma proporção para o lado da dor, para que você sinta a dor durante o mesmo tempo e na mesma proporção que você sentiu prazer. Quando isso acontece, você não sente dor física, mas se sente desconfortável, como se algo estivesse faltando. E esse desconforto é o desejo por aquilo que lhe trouxe aquele prazer inicial. Você quer recriar aquele momento de diversão, e então você empurra o lado do prazer novamente. Você continua navegando, brincando, assistindo, bebendo, comendo ou o que quer que seja. E quando você busca recriar a alta no pico de prazer, há dois fatores principais que trabalham contra você. Em primeiro lugar, existe algo chamado utilidade marginal decrescente. Você sabe que quando você está com fome, a primeira fatia de pizza tem um sabor incrível. O segundo e o terceiro ainda são muito bons, mas o sexto, nem tanto. Isso acontece com quase tudo. Quanto mais você consome algo, menos prazer obtém nisso. Em segundo lugar, com o tempo você constrói tolerância. Eu fumei maconha durante 22 anos, e graças à misericórdia de Deus, hoje eu estou liberto. No início, raramente eu fumava, geralmente aos finais de semana, quando eu saía com os amigos. Quando me posicionei e decidi largar esse hábito, eu fumava 6 ou 7 becks por dia. A mesma proporção se aplica à pornografia ou jogos de azar, por exemplo. Você precisa de versões mais extremas ou de apostar quantias cada vez maiores para se satisfazer. Esses dois fatores criam um ciclo vicioso, onde você pressiona continuamente o lado do prazer, ao mesmo tempo que obtém cada vez menos prazer com isso. E se você continuar cedendo aos seus desejos, dia após dia, em pouco tempo você não estará mais fazendo isso por prazer. Você fará apenas para se sentir normal e nem perceberá. Esse gráfico vai te ajudar a visualizar como acontece o equilíbrio da dor-prazer. Quando você se entrega à gratificação instantânea pela primeira vez, você se sente bem devido a um pico de dopamina. Mas quando o efeito passa, ele cai e fica abaixo da linha base. Você se sente desconfortável e deseja mais esse hábito. Aí você se entrega novamente, mas ao fazer isso, não deixe o equilíbrio ser redefinido adequadamente. A reincidência não é tão gratificante como era no início, devido à diminuição da utilidade marginal. Mas você não quer parar, ao contrário, você quer recriar aquela sensação inicial. Então você continua usando indefinidamente, e chega a um ponto em que você não ganha mais nada na busca de prazer. Seu hábito apenas te fará se sentir normal, porque você desenvolveu tolerância e se adaptou. O que costumava fazer você se sentir bem, agora é necessário para que você não se sinta mal. E se você parar, terá que enfrentar os sintomas de abstinência e se sentir muito irritado, distraído, ansioso ou vazio. Tudo porque o mecanismo autorregulador quer cobrar a dívida que você acumulou ao se dedicar a atividades altamente dopaminérgicas. E acredito que muitos de nós estamos presos nesse padrão. Nos tornamos escravos dos nossos desejos e não conseguimos controlar o nosso comportamento, mesmo quando pensamos que podemos. Dito isso, a grande questão é: como podemos quebrar esse ciclo vicioso e retomar esse controle? Infelizmente, dificilmente você vai acordar um dia e largar seu vício, do nada. Mas existe uma solução e é muito simples, mas seu cérebro não vai gostar. Pare de buscar o prazer e abstenha-se do seu vício por pelo menos 1 mês. É isso. Eu disse que você não iria gostar. É basicamente um jejum prolongado ou uma desintoxicação de dopamina.
E eu sei que isso pode parecer extremo para alguns de vocês, pois requer muita disciplina, mas funciona muito bem e os resultados são sensacionais. Todos podem ter força de vontade para resistir aos seus desejos por alguns dias, mas um mês inteiro é uma tarefa completamente diferente. Antes, eu gostaria de frisar que dependentes químicos devem procurar uma ajuda médica e de profissionais especializados. Essa explicação pode ajudar muito no tratamento, mas não substitui o tratamento médico nesses casos. Primeiramente, eu vou te explicar detalhadamente a como agir nesse mês, e em seguida eu vou te explicar por que esse plano é tão eficaz. O plano é baseado em 4 componentes. Primeiro, identifique seus gatilhos. Segundo, otimize seu ambiente. Terceiro, encontre um comportamento alternativo. E quarto, tente fazer algo difícil todos os dias. Vamos detalhar um a um. Antes e durante o seu mês de abstinência, você deve analisar os seus desejos. Você precisa descobrir o que os desencadeia para entender melhor como lidar com eles. Algumas perguntas que te ajudarão a identificar os seus gatilhos são: como eu me senti? No que eu estava pensando? Com quem eu estava? Eu vi algo específico? O que eu estava fazendo quando o desejo bateu? Que horas eram? Se você fizer uma autoanálise cuidadosa, descobrirá que existem padrões comuns. Você pode descobrir que toda vez que estiver entediado ou pensando no trabalho, por exemplo, você sente vontade de assistir vídeos no seu celular. Ou toda vez que você fica nervoso, você sente vontade de beber ou fumar. Você precisa identificar seus gatilhos. Caso contrário, você será escravo deles para sempre. Após identificá-los, reassuma o controle sobre seu comportamento mudando o ambiente ao seu redor para não se expor aos gatilhos. Se você se encontra constantemente em situações que te levam a desejar o seu vício, você não resistirá. Os dependentes químicos que recebem tratamento em clínicas de reabilitação muitas vezes recomeçam a consumir a droga assim que voltam para casa, mesmo que tenham conseguido se abster completamente na clínica. Isso porque eles voltam ao mesmo ambiente e todos os gatilhos ainda estão lá. As mesmas pessoas, os mesmos lugares, as mesmas tentações, tudo isso leva aos mesmos velhos padrões de comportamento. É por isso que se você deseja abandonar um vício, se distancie ao máximo dos gatilhos e, se possível, crie uma barreira entre você e a atividade que você quer largar. Porque mesmo removendo todos os gatilhos, dificilmente você não sentirá desejos de vez em quando. E se o que você deseja largar estiver sempre disponível, dificilmente você resistirá. Mas se o que você deseja largar for algo de difícil acesso, é mais provável que você resista. Lembra que mencionei anteriormente que existe um propósito que o seu vício cumpre? Se você simplesmente parar de se entregar, terá certas necessidades que não serão atendidas, e isso criará um vazio dentro de você. É por isso que você precisa de uma atividade que cumpra o mesmo propósito. O que seu vício faz por você? Alivia seu tédio? Satisfaz sua necessidade de aprovação? Diminui o estresse? Seja o que for, você precisa identificar esse padrão e fazer uma lista de atividades que poderiam satisfazer essa mesma necessidade, mesmo que parcialmente. Também é importante que você não substitua um comportamento nocivo e altamente dopaminérgico e viciante por outro. Um exemplo seria abandonar o vício em redes sociais e começar a fumar. Eu mesmo, quando diminuía e resolvia dar um tempo de fumar maconha, me afundava na cerveja. E isso é mais frequente do que você imagina. Então, certifique-se de que a substituição seja benéfica, ou, para que pelo menos, não seja destrutiva. E já te aviso que o comportamento substituto não será tão excitante quanto o atual. Considere a nova atividade como um caminho para te ajudar a vencer seus desejos. E essa atividade deve ser moderadamente exigente, o que nos leva ao quarto e último componente. Faça algo difícil todos os dias. O equilíbrio dor-prazer que mencionei várias vezes também funciona de forma inversa. Como você se sente ao terminar algo difícil? Com certeza você se sente muito bem. Assim como a dor é o preço que você paga pelo prazer, o prazer é sua recompensa pela dor. Depois que você termina de estudar,
você se sente realizado. Quando você corre 20 minutos na esteira, você se sente mais resistente. Quando você levanta peso e quebra um recorde pessoal, sua autoconfiança aumenta. Por isso que você deve se esforçar para fazer algo difícil todos os dias. Sim, eu sei que é muito mais difícil fazer essas coisas do que ceder, porque elas não são prazerosas no momento. Mas as situações difíceis te proporcionam uma satisfação duradoura, e essa satisfação te ajuda a superar a abstinência. Existem duas razões pelas quais a abstinência funciona tão bem. A primeira razão é a neuroplasticidade, que é a capacidade de adaptação do nosso cérebro em relação às alterações do ambiente. Em outras palavras, é a capacidade do sistema nervoso central de se moldar às novas situações, formando novas conexões e rompendo as antigas. Toda vez que você repete uma atividade, as sinapses do seu cérebro se reforçam. Ao ceder aos seus desejos, você aumenta a probabilidade de repetir esse comportamento no futuro. Toda vez que você chega em casa do trabalho e come um pacote de biscoito na frente da TV, você fortalece ainda mais essas ações. Mas o inverso também é uma verdade. Quando você se abstém e interrompe um determinado comportamento, as conexões enfraquecem porque você para de reforçá-las e será menos provável que você repita esse comportamento no futuro. Olhando dessa forma, fica claro quão importantes são as ações que você realiza diariamente. A segunda razão pela qual a abstinência funciona é porque o equilíbrio dor-prazer é reiniciado. Quando você resiste, seu cérebro se readapta e você retorna à sua linha de base. Você perceberá que as atividades diárias que não são tão dopaminérgicas se tornarão mais prazerosas novamente. Cozinhar e comer uma refeição caseira, ver o sol nascer ou se pôr, caminhar, reencontrar velhos amigos. Coisas que anteriormente pareciam chatas voltarão a lhe dar prazer após a abstenção. E o desejo por atividades altamente dopaminérgicas enfraquece. Só que você se sentirá pior antes de se sentir melhor. A redefinição do equilíbrio será dolorosa, pois irá cair totalmente para o lado da dor. Existe uma dívida a ser paga por excesso de prazer. Além disso, como disse anteriormente, se você é viciado em alguma substância física, como café, álcool ou cigarros, você deve consultar um médico antes de tentar se abster, porque você não enfrentará apenas desejos intensos e emoções negativas, mas provavelmente também enfrentará abstinências físicas, como dores de cabeça, diarreia e náuseas. Muitos de nós não queremos abandonar completamente nossos hábitos nocivos. Queremos dominá-los. Mas para algumas pessoas, quando se trata de certas atividades, moderação e autocontrole são infelizmente impossíveis. Com apenas uma única exposição, eles podem voltar imediatamente ao uso compulsivo, mesmo depois de anos ou décadas de abstinência. É por isso que os alcoólicos anônimos, mesmo que não bebam álcool há décadas, eles ainda começam com "sou alcoólatra". E do ponto de vista da neuroplasticidade, isso é verdade. Sempre que as conexões entre neurônios são formadas, elas tendem a permanecer ali. A abstenção apenas as torna mais fracas ou adormecidas, e às vezes até mesmo um uso pequeno e único pode reacender o uso compulsivo e torná-las tão fortes quanto eram antes da abstenção. O que aconteceu com uma terapeuta em Austin, no Texas, serve como exemplo. Quando ela começou a fumar, era comum que o fizesse enquanto andava a cavalo com um amigo. Mas em um determinado momento da sua vida, ela parou de andar a cavalo, largou o fumo e se manteve longe por várias décadas. Mas ao retomar os passeios a cavalo, ela de repente começou a desejar fumar após anos. Ou seja, os estímulos que acionavam o desejo de fumar ainda estavam internalizados. Ela só não havia sido exposta a eles há muito tempo. Se você repete um comportamento há anos, provavelmente ele se tornou tão enraizado que é muito difícil parar de uma vez. Você o faz no piloto automático. É por isso que dizer para si mesmo, só uma bebida, apenas alguns minutos, apenas um vídeo,
simplesmente não funciona se você for um viciado. Só mais uma rapidamente se transforma em muito mais. Infelizmente, para algumas pessoas, a moderação não é mais uma opção, pois essas conexões se enraizaram muito e a abstinência completa é a única solução. Mas para aqueles de nós que sofrem de forma menos grave de dependência, a moderação é possível. Uma tática que eu uso para permanecer no controle sobre as atividades que eu me auto-saboto é fazer uma pausa completa de 1 semana a cada 3 meses. Mesmo usando de forma controlada, pode ser que eu perca o controle. Assistir vídeos de futebol no YouTube, por exemplo. Deixar de assistir por 1 semana enfraquece as conexões, reinicia o equilíbrio e me mantém no controle. À medida que as outras atividades assumem o controle, eu percebo que não é tão útil assistir futebol e que eu consigo viver muito bem sem ele. O desejo de assistir enfraquece gradualmente. Isso me permite aproveitar o meu vício com moderação, tirando o máximo proveito, e não apenas fazendo sem pensar. Lembre-se que você não quer ficar repetindo constantemente algo que você não quer que faça parte da sua vida. Eu entendo perfeitamente que é difícil resistir. E hoje em dia tudo é pensado para ser o mais viciante possível. A indústria alimentícia produz alimentos com a proporção exata de sal, açúcar e gordura de uma maneira que se torna impossível comer apenas um pedaço de alguns alimentos. Os gigantes das redes sociais estão gastando milhares de horas testando e ajustando os algoritmos, apenas para fazer você permanecer na plataforma deles por mais tempo. Além disso, algumas pessoas têm seu equilíbrio dor-prazer constantemente inclinado para a dor. Pode ser genético, pode vir de um trauma não resolvido ou pode ser uma situação ruim. Essas pessoas são mais propensas aos vícios, pois precisam de alguma forma lidar com suas emoções. Então não se culpe por ser vítima do vício. Isso pode acontecer com qualquer um. Não é uma falha moral. Mas depois de entender tudo isso, você pode escolher começar a assumir o controle da sua vida novamente. Depois que você começar a eliminar essas coisas altamente dopaminérgicas e viciantes da sua vida, você perceberá que além de não serem uma boa solução para seus problemas, esses vícios são a causa raiz ou estão os amplificando. Eu espero que você ponha em prática os ensinamentos desse vídeo para colocar sua vida em ordem, se desafiando a abstinência e criando novos hábitos. Espero ter te ajudado de alguma forma. Muito obrigado por assistir até aqui. Deixe seu like para que esse vídeo alcance e ajude mais pessoas e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Um forte abraço, que Jesus te abençoe e até a próxima.